Comecei a trabalhar no início de, na verdade, na metade de 2022 e tô aí desde então. Fiquei um ano e meio no front-end, tô um pouco mais de um ano e meio no back-end, totalizando aí um pouco mais de 3 anos. Vou ser o instrutor de vocês hoje, né? Então vai ser uma demo. Qual que é a diferença de uma demo para uma aula? Em uma aula, eu basicamente faço como eu fiz nas aulas anteriores. Então eu vou ensinar como usar a sintaxe da linguagem, como usar as ferramentas daquela linguagem. Já numa demo, eu vou mostrar, eu não vou ensinar, eu vou mostrar como, onde e quando usar aquela ferramenta. Basicamente, eu vou dizer, olha, essa é, se não for a melhor, é uma das melhores maneiras de tu usar esse tópico, por exemplo. Tá? Então, vai ser mais prático. A gente vai fazer um projeto aqui ao vivo com vocês. E sejam todos bem-vindos aí. Qualquer dúvida que tiverem, mandem no chat. Eu não vou responder tantas dúvidas quanto nas aulas passadas, né? Porque hoje vai ser uma demo. Então, é isso. Quem quiser falar, pode desmutar, tá? E falar alguma coisa. Quem tiver alguma dúvida até aqui também pode falar agora. Sem problema nenhum. Nenhuma dúvida? Eu acredito que por enquanto as dúvidas vão ser poucas realmente, né? Mas Sim. dando aqui, complementando um pouco da fala do Vicente, né? O motivo da gente ter feito essa call aqui um pouco mais embaixo, né? Não lá na central de eventos, foi porque aqui vocês têm mais noção e vocês se sentem mais, de certa forma, até mais à vontade, né? Para se comunicar com o instrutor. Que o intuito aqui é que realmente vocês consigam sair desse evento, né, dessa chamada com algum conhecimento. E que esse conhecimento realmente faça diferença na sua carreira, ou seu, na sua introdução, quem sabe até no seu profissionalismo de certo modo. Então, acreditamos no potencial de vocês, né, e espero que a animação seja igual para todos, tá? Show de bola. Obrigadão aí, Jones. Bravo demais. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês me avisam aí. Pode ser no chat, tá? Se estão ouvindo na tela ou não. Vou ficar aí no aguardo de vocês. Sim, dá pra ver. Dá pra ver? Show. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o projeto que a gente vai fazer? Baseado nas aulas que eu dei anteriormente, hoje a gente não vai usar JavaScript, tá? A gente vai usar JavaScript em um projeto posterior, numa outra demo. Então, já foi 2 aulas, HTML e CSS, e a última aula foi de JavaScript. Essa vai ser a primeira demo da comunidade, que vai ser de HTML e CSS na prática. E a próxima demo vai ser sobre o JavaScript, tá? Usando também o próprio HTML e CSS, o DOM, tá? Modelo de objeto de documento. Então, hoje, o projeto prático que a gente vai fazer vai ser bem simples, mas que vai pegar bastante dos conceitos fundamentais do HTML e CSS, que é esse cara aqui, tá? É uma landing page de apresentação. Ela não vai ficar completa, porque eu precisaria de mais tempo para poder fazer uma página inteira na mão. Então, vamos fazer pelo menos a home, tá? Pelo menos a seção dessa landing page. Então, vocês podem entender isso como uma carta de apresentação. Então, caso vocês forem fazer um projeto pessoal para apresentar sua empresa, um produto que seja, você pode botar aqui na esquerda um produto, o texto desse produto e outras seções que posteriormente podem ter nesse seu sistema. Então, esse aqui é o projetinho, tá? Não vai ficar exatamente igual, porque eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível, sem enrolar muito com o estilo, porque esse CSS leva tempo até quando a pessoa se empolga. Então, é basicamente isso. A gente vai começar criando os nossos arquivos, né? Então, eu vou ter aqui o nosso style.css e o nosso index.html. Por que index? Index, pessoal, é o nome do primeiro arquivo que qualquer leitor de navegador busca, por isso que o nome é chamado de index.html. Então, é por isso que quando geralmente você vai se referir a um index, não precisa especificar exatamente o nome do arquivo, só a pasta que ele está inserido. Então, a gente vai instanciar aqui o HTML5. Vou colocar algum título como... vou deixar demo mesmo. E aqui, vamos lá. Como que a gente vai prosseguir? Eu já vou linkar o nosso CSS, então, style, perdão, é a tag link. Para iniciar o nosso CSS. Agora a gente vai testar ele aqui. Olá, mundo. Deixa eu ver isso.
Mover esse cara pra cá, esse aqui pra cá. Aqui a gente vai pegar o nosso H1 e já botar uma cor nele. Font size 50 pixels, vai ficar enorme mesmo, não tem problema. Deixar vermelho. Vamos ver esse site aqui. Perfeito. CSS linkado. Tá funcionando aqui bacaninha. Agora a gente vai trabalhar por feature. O que é uma feature? Features são funcionalidades do sistema. Então, por exemplo, um botão que leva para a página de registro é uma feature. Um botão que cadastra um usuário é uma feature. Então, são funcionalidades daquele sistema. Qual feature que a gente vai começar? Com o nosso cabeçalho. Né? Então, a gente vai começar com o próprio cabeçalho, que é uma das partes mais fundamentais de uma página. Então, antes do cabeçalho, vamos aplicar o fundo, porque pela imagem, o cabeçalho está descolado, tá, da imagem um pouquinho. Então, a gente vai começar a aplicar um fundo no body. Vou tirar esse cara daqui. Quem quiser tirar dúvida e quiser desmontar para falar, fica à vontade, tá? Background image. Opa. URL. Deixa eu criar aqui uma pasta assets e vou colocar ele aqui dentro. Assets. Pegar essa imagem daqui. Aqui. Captura de tela, deixa eu renomear. Background. Opa. Tá, não é essa imagem aqui. Eu salvei ele em download, se não me engano. Aqui. O cara tá ensinando o básico do CSS, meu parceiro. Básico do CSS? Não, que é isso? Eu não tô expressando. Nem começou com CSS ainda. Parecia que você tava menosprezando o básico. Calma lá. Bora lá. Deixei meu microfone. Você quer minha cara. O pessoal que tá com o microfone aberto. Muta aí. Isso aí, só Ih, desmuta pô, foi mal. só desmuta se for pra tirar dúvida, tá? Por favor. Audio repeat, no repeat. Então vamos lá. Deixa eu dar um breve background size cover. Tá, acho que tá pra deixar assim por enquanto. Deixa eu ver aqui. Não tem. Não, vai ficar muito pequeno. Fazer aqui um teste, eu já explico o que eu tô fazendo aqui pra vocês. Sem vergonha. Assim não vai dar certo, não. Que eu salve... Pessoal, peço até perdão que eu salvei a imagem numa qualidade não tão boa. Então, por enquanto, a gente vai deixar dessa forma, tá? Preenchido assim. E qualquer coisa a gente pode trocar para um fundo preto e ver se visualmente fica mais agradável, que eu acredito ser o caso. Então, a gente vai comentar esse daqui. E, por enquanto, a gente vai deixar com um plano de fundo cinza, tá? Dark Gray. Aqui. Ficou tão cinza não, mas dá para deixar melhor ainda. Pronto, vai ficar dessa cor aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui nesse CSS? Deixa eu mover esse aqui pro lado. Eu basicamente coloquei uma imagem como plano de fundo do nosso body, que é a tag principal. Na verdade, não é a tag principal, mas é tão importante quanto do body. Coloquei o caminho da nossa imagem, a imagem apareceu aqui. Background repeat. Por que eu coloquei esse cara aqui? Deixa eu exemplificar. Quando eu tiro o background repeat, ele vai replicar a imagem até preencher todo o conteúdo. No caso do body, toda a página. Então, esse cara aqui é justamente para evitar com que ela preencha a tela por inteiro. Tá? É justamente para isso. E aí, depois a gente pensa na imagem. Vamos primeiro deixar no fundo básico. Ah, Vicente, como que tu decora tanta tag assim, sem usar IA, sem usar código e nem nada? É prática, tá? Então, por isso que quando eu digo, olha, a programação é prática, 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 não fica muito em teoria, não fica muito em vídeo,
Procurem ler documentações, tá? Tem o W3 Schools, tem a MD Docs, tem as próprias documentações das tecnologias que vocês vão trabalhar. Então, React tem uma documentação boa, Nest tem uma documentação ótima, Express, enfim. Então, continuando, deixa eu ver se tem algum um comentário aqui. Nenhum. Show. Continuando, a gente vai pegar aqui na semântica do HTML. Então, para quem viu a aula de HTML e CSS e para quem não viu, é importante deixar o HTML semântico para facilitar no SEO do site, que é basicamente as buscas prioritárias, né? E para facilitar também com que o teu leitor do navegador leia teu site e veja, olha, isso aqui é um cabeçalho, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um título, isso aqui é um rodapé, tá? Porque se eu deixar assim tudo como div, cara, semântica zero, inclusive é o que acontece na maioria dos sites. Então, isso daqui é um código ruim, tá? Então, para evitar o uso de divs excessivas, tá? Não estou falando que vocês não vão usar divs. Eu estou falando que o uso excessivo é ruim. Então, qual o caso que eu vou usar div? Tá? Por exemplo, eu vou fazer um input onde tem um campo de pesquisa. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho para vocês terem uma noção. Material UI. Aqui é uma biblioteca de componentes prontos do React. Pegar essa documentação deles aqui. Vamos lá, carrega. Carregou? Se eu pegar um text field, cadê? Aqui. Tá aqui. Então, por exemplo, eu posso usar. Deixa eu ver se tem um search aqui. Deve ter. Aqui. Estão vendo esse buscador aqui? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma caixa com o ícone de uma lupa, um texto e um botãozinho. Tá? Então, aqui pode ser uma div. Dentro dessa div eu tenho o quê? Tem um ícone. Do lado direito desse ícone eu tenho o placeholder do input. Então, ou o próprio input mesmo. Então, geralmente são nesses casos que vocês vão usar divs. Resumindo, para componentes que não são semânticos, tá? Então, o cabeçalho é semântico, não vou usar div. Representando isso. Abri o Docker sem querer aqui. Mas vamos lá. Header. Tem a tag semântica do próprio cabeçalho. Eu tenho a tag principal do site. Deixa eu fechar o Docker. Só um momentinho. Tá, em teoria para ele fechar sozinho. Mas aqui eu vou ter o nosso conteúdo principal, na tag main. Eu não vou ter um footer, tá? Que geralmente é usado o footer. Porque na imagem aqui não tem rodapé. Só tem o cabeçalho e o conteúdo principal da página. Então, eu vou deixar só essas duas tags aqui. Aqui. Aqui eu já comecei o nosso HTML semântico. Então, vamos lá. O que é que eu tenho nessa imagem? Tenho esse cabeçalho. Então, por enquanto, eu vou comentar a tag principal. Inclusive, o comando de atalho para eu poder comentar, sem digitar assim, no Windows é Ctrl dois pontos. Para quem usa Linux é Ctrl barra, tá? Para quem usa Mac eu não sei, eu nunca usei Mac. Mas, vamos lá. Então, percebam que aqui eu tenho o quê? Eu tenho um título, eu tenho um drop-down, tenho um botão, pode se entender como select. Eu tenho um outro select aqui. E isso daqui são links de navegação. Então, por exemplo, quando eu clicar... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Quando eu clicar em Pricing, é para eu ir para a página de preço. Tá? Então, aqui são links de navegação. Botão de logar e botão de iniciar, criar uma conta. Abaixo, a gente tem o texto do conteúdo principal, mas vamos focar primeiramente no cabeçalho. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma logo. Eu vou pegar qualquer ícone aqui no It Icons. Aqui, ó. Vou pegar uma moeda mesmo, não tem problema. Pode ser uma moeda prata aqui. Vou pegar essa daqui para não perder muito tempo. Então vamos lá, pessoal. Por que que eu estou escolhendo um ícone ao invés de uma imagem PNG ou JPEG? Vamos lá. Quando eu uso um SVG, que é um formato de mídia,
eu tô basicamente usando um vetor. Quando eu uso um vetor como forma de mídia, eu tô colocando leveza, são muito leves, e a qualidade não perde quando eu dou zoom. Então você pode dar o zoom que for, mas a qualidade não perde. Se tu for pegar uma imagem, mesmo que seja Full HD ou até em 4K, se tu der um zoom, vai ter um ponto em que vai ficar pixelado. Vocês vão começar a ver os quadradinhos. No vetor, isso não acontece de jeito nenhum. Então é por isso aqui que a gente vai baixar um SVG. Aqui não está gratuito. Não tem problema, se não tiver gratuito, a gente converte. Então eu vou baixar primeiro aqui a imagem, com PNG. Documentos, demo, assets, imagem, coin. PNG tá aqui. PNG SVG gratuito. Vou selecionar aqui a nossa imagem. E eu vou converter para um SVG. Que é rapidinho, tá? Já foi. Agora aqui eu posso botar os nossos ícones. Perfeito. O que que eu vou fazer? Como eu converti, eu vou abrir esse cara como bloco de notas para poder pegar a tag do HTML dele. Digitar com bloco de notas. SVG, peguei esse cara aqui. Perfeito. Deixa eu voltar para cá. Então a gente tem esse ícone. Então veja bem, a gente tem esse ícone. Eu vou colocar uma div aqui dentro para poder englobar todos eles. Vicente, por que tu vai colocar uma div dentro e não usar o header? Porque como eu vou posicionar cada elemento, eu vou precisar aplicar display flex. Quando eu aplico o display flex no CSS em qualquer tag que seja, a semântica vai embora. Então, se eu aplicar display flex no header, se eu aplicar display flex na main, que é o conteúdo principal, cara, a semântica deles já era, é como se eu transformasse uma div. Então, eu vou colocar uma div aqui para eu colocar display flex nela. Então, aqui eu vou colocar a classe chamada header mesmo, não tem problema. Vou colocar uma classe chamada header. Aqui dentro, o que é que eu vou ter? Se vocês forem observar, cada elemento eles estão agrupados. Então, a logo e esse select, né? Eles são agrupados em um canto. Os links de navegação são agrupados no meio e esses botões são agrupados na extrema direita. Ou seja, aqui tem o quê? Tem 3 seções. Então, vamos criar essas seções aqui. Ponto, section, header, 1. Eu vou nomear assim, tá? Mas tem nome melhor para isso. Aqui eu vou fazer o quê? Vejam que eu tenho a logo e o nome. Eu vou colocar uma div para isso, tá? Também não tem problema. Então, colei o nosso SVG que a gente havia copiado, deixa eu formatar ele. Tá aqui o nosso SVG. Aqui é o nosso SVG. E embaixo dele vai ter o que? Vai ter o nosso nome. Eu vou colocar como... Eu vou deixar só coin mesmo, não tem problema. Vou botar como título. Título principal da nossa página, então eu vou ter um H1. Coin. Próxima sessão. Ainda não é a próxima sessão. Bora aqui para esse select. Vou usar a tag chamada select. Por enquanto não vai ter identificação. Aqui embaixo eu vou colocar umas options só para fins demonstrativos. Coin. E agora a gente vai ver como ficou em tela. Ficou dessa forma, tá? Então veja, aqui eu tenho esse nosso vetor, que é o nosso SVG. Se eu der um zoom absurdo, a qualidade está intacta. Então, só para representar isso na prática. Nosso select está aqui com o nosso coin. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O título do placeholder, deixa eu ver aqui a propriedade. Área placeholder, se não me engano. Eu vou botar... Vou perguntar. Diga. Pergunta.
a parte do select, ele cria, ó, ele, ele cria o seletor e dentro do option cria o coin. Isso, dentro do option ele cria o coin. Basicamente, o select é essa caixa aqui enorme e as options são cada valor que está aqui dentro. Tá vendo aqui, ó? Ah, entendi. Então, banana, pera, que seja, tá? Vai aparecer aqui. Pegar esse valor. Beleza, Pra cá. beleza, entendi. Show de bola. Então, por enquanto, vai ficar só como coin mesmo. Só para representar esse select. Depois a gente vai utilizar. Aqui na imagem está escrito como products. Então, eu vou... Vamos botar products. Para selecionar vários elementos de uma vez, por exemplo, tem uma div, né? 1, 2, 3, 4. Ctrl D. Para eu selecionar todos, Ctrl Shift L. Vai todos, tá? São atalhos aí bacanas para poder pegar os macetes. Perfeito? Então, aqui a gente tem a nossa seção 1, mas olha, tá feio, né? Tá feio. Então, a gente vai estilizar esse cara. A gente vai dar uma cor para esse SVG. Então, eu vou tirar a cor padrão dele, que é preto. Vou tirar a largura definida aqui nesse SVG que está fixa. Já aumentou aqui. Vou deixar aqui. Quando eu for estilizar, eu tiro esse cara. Então, a gente vai estilizar agora o nosso cabeçalho, né? Então, a gente vai para o CSS. Deixa eu diminuir para cá. Baixei para a tela direita. A gente vai pegar o nosso cabeçalho. Então, ponto header para pegar por classe, né? E vamos lá. O nosso header vai ser o quê? Displayflex. Justify content. Space between. Para distanciar eles. E align item center para eles poderem ficar no centro. Salvei, não funcionou. Então, o que dá para fazer? Provavelmente ele não está preenchendo a largura inteira. Ou pelo menos 90%. Então, eu vou vir aqui na nossa tag original. Eu vou colocar que ela vai ocupar 100% da largura da tela. Sem VW. Beleza. Aqui eu vou colocar 90%. A porcentagem, pessoal, qual que é a diferença da porcentagem para o VW? VW vem de Viewport Width. Então, 50 VW, 50% da largura do dispositivo. Não importa se é celular, se é tablet, que seja. Agora, porcentagem, ela está ligada diretamente. Porcentagem está ligada diretamente ao tamanho do container na qual essa tag está inserida. Como assim? Aqui eu tenho a nossa tag, a nossa tag div que está com a classe chamada header. Se a minha tag header principal ela estiver como width sem VW, significa que ela vai ocupar 100% da largura da tela. Agora, quando essa div aqui que está abaixo, eu coloco aqui 90%, eu estou dizendo, olha, 90% em relação ao seu pai. Quem é o pai dela? Quem é o pai desse cara aqui? O header. Então, 90% da largura da tela. Tá? Porcentagem é sempre medida relativa ao container do pai. Alguma dúvida? SVG. Valeu, Zen. Obrigadão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, depois eu dou uma olhada, mas brigadão aí. Então, vamos lá. Deixa eu salvar esse cara aqui. Agora, vamos ver por que os elementos... Opa. Por que os elementos não estão no centro. Div header. Vamos lá, item center. A largura dele. Tá. Deixa eu vir pra cá. Width. O header tá pegando tudo aqui bacaninha. Split flex, space between. Padrão flex direction aqui é row. Se eu fazer o seguinte, faz um teste bruto aqui de força. Não tá pegando. Ah, pessoal, inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar, o reset.
Isso aqui que eu vou fazer agora é chamado de reset CSS. Então, esse asterisco, ele é um seletor universal. Ele vai pegar todas as tags e eu vou colocar o quê? Margem 0, padding 0, e eu vou tirar a borda de todos os elementos por padrão. Tá? Isso aqui é chamado de reset CSS básico, mas já dá para personalizar mais ainda. Então, eu estou tirando todo o estilo padrão que possam ter margens e etc. da nossa página. Tá? Então, perceba que ficou até mais junto, aquela barrinha saiu. Então, a gente vai aqui investigar por que é que os elementos... Opa, tá ocupando 100%? 900. A section, tá. A section tá no tamanho minúsculo. Pode falar. No caso no caso do CSS, aí ele funciona como hierarquia, né? Se ele Isso. tiver, você selecionou elas ali para todos ficarem formatadas baseado naquilo, porém, a que tiver mais baixo que citar pelo ID ou por alguma situação, ela vai mudar, não é isso? Exatamente. Qual que é a ordem de prioridade do CSS, pessoal? A ordem de prioridade do CSS... Isso, Zinho, boa. É em cascata. Mas a ordem de prioridade do CSS é de baixo para cima. Então, quem tiver mais abaixo tem a prioridade. Então, é Como como fosse um o Pedro andar de falou. cabeça para baixo. O primeiro Exatamente. andar chega primeiro e o último de cima vai ser o último a ser visto, vamos dar exemplo. Exatamente. Então, vejam, aqui eu estou pegando todas as tags com o seletor universal. Aqui eu tenho a minha tag body. Se eu colocar uma margem de 10 pixels, vai ficar a margem de 10 pixels. Por quê? Porque o body está abaixo do nosso seletor universal. Agora, qual que é o problema? Por que eu não consegui deixar esses caras aqui em linha? Vejam bem. Vocês vão usar bastante o inspecionar para poder identificar isso. Que é essa ferramenta aqui. Tá? Passa o mouse por cima, vocês vão ter acesso à Flexbox. Não Flexbox, mas a Box Model desses elementos. Então, olha só. Percebam que a nossa div header está ocupando 100% da largura da tela. Mas, por que eles estão muito juntos? A nossa section, que está aqui embaixo, ela não está pegando essa largura. Então, ela está limitada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a largura do nosso section header 1. Então, vamos lá. Aqui eu vou botar 90%. 90%. E aqui eu vou colocar o width 100% para ele ficar tamanho relativo ao seu pai. Agora vejamos por que que não... Opa. Ah, tá, perfeito. Eu estou aplicando o Display Flex. Faltou aplicar o Display Flex aqui também, tá? Ó, qual que é a visão, tá? Deixa eu tentar dar uma visão melhor para vocês. Aqui a gente tem um header, a gente colocou uma tag div enorme, que vai servir como container, para poder aplicar Display Flex, tá? Por que eu vou aplicar Display Flex? Porque todos esses elementos estão em linhas, estão alinhados, estão distribuídos corretamente. Agora, eu separei por seção, então a primeira seção tem o quê? Tem a logo e tem esse select. Na seção 1, eu tenho a logo com o título e tem o nosso select. Mas eles ainda não estão com o display flex, por isso que eles não estão alinhados. Então, se eu faço isso aqui, eu só copio para cá e jogo para cá, em teoria é para funcionar, pelo amor de Deus. Pronto, foi. Agora, por que que esses caras aqui também não funcionaram? Porque essa div aqui que está englobando eles também não estão com display flex. Então, deixa eu até tirar essa largura aqui. O que eu vou fazer? Pegar esse cara, vou puxar a div, e nessa div que está dentro de section header 1, eu vou aplicar também essas propriedades aqui. Show! Agora está um do lado do outro. Perfeitamente. Agora, quem não entendeu pode falar, tá? Esse aqui é bem confuso mesmo. Pode desmutar e tirar alguma dúvida. Qualquer coisa eu explico novamente. Alguém não entendeu o que eu fiz? Entendi. No caso, o primeiro, o header 1, não seria mais viável aplicar diretamente na div e apagar o primeiro header? Como? Tipo assim, no section header 1, certo? Aham. Não seria mais viável apagar ele
e deixar apenas no header, no div, direto na div? Não, sabe por quê? Vamos ver aqui para a imagem. Veja que eu tenho o cabeçalho completo, certo? Cabeçalho completo. O header é esse cabeçalho completo. Então ele tem que ter display flex para poder alinhar eles no centro. Esse cara aqui eu separei em duas seções. Qual que é a primeira seção? Ícone mais o nome. É uma seção. Tá aqui. E esse select é uma outra seção. Por isso que eu tenho que aplicar o display flex na seção 1, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo o cursor, né? Sim, tá pra ver. Show. A seção 1 é isso aqui. Display flex para poder ficar um do lado do outro. Mas isso daqui é uma outra div, então eles não vão ficar um do lado do outro. Então eu preciso colocar um display flex aqui também. Entendeu? Então precisa desse display flex, né, nessas três tags. Tá? Mas eu entendo o teu ponto. Tu quer reutilizar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas nesse caso específico precisa, tá? Senão não rola. Beleza. Mais alguém? Acho que alguém falou meu nome. Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pode prosseguir, pode prosseguir. Show, show. Valeu, Jones. Então, perfeito, pessoal. Agora, pegando o gancho aí do colega, ele queria se simplificar, tá? Mas nesse caso não daria para simplificar. Agora, qual que é a dica que eu dou para poder suprir essa necessidade? Vamos lá. Digamos que aqui eu tenha várias divs, tá? Aqui eu vou botar uma div dentro da outra, que sejam várias. Então, aqui eu tenho várias divs, uma dentro da outra. E imagina, todas as cores dos textos dessa div. Então, aqui eu tenho texto 1, aqui eu tenho texto 2, aqui eu tenho texto 3 e assim por diante. Se em cada vez que eu chamar essa div eu colocar, por exemplo, div color black, aí aqui eu faço o quê? Div color black. Cara, isso aqui é horrível. Então, qual que é a dica que eu dou? Algumas propriedades, algumas, tá? Não são todas, mas algumas elas pegam por herança. Como assim? Se aqui eu tenho uma div embaixo da outra, o simples fato de eu fazer isso aqui, color black, já basta. Ele já vai aplicar a cor para todos os textos de dentro dessa div. Aí, beleza, tu tem herança, tu não precisa toda hora especificar que é uma cor preta, direto. Tá? Tu não precisa por conta dessa herança. Agora, eu não me recordo se essa color ela pega por herança, mas eu acho que pega, tá? O texto, eu acho que pega sim. Então, é isso. Qual que é o outro macete que eu dou na próxima dica? Lírio, Opa, pode falar. desculpa empatar aí um pouquinho. Essas por herança, por acaso, seriam as. Agora eu tava com o nome na ponta da língua. Os containers. Como assim? É porque no Mimo, eu estudando Full Stack, aí tem umas famílias que você coloca na div o container, aí você pode mexer com todos os grupos de dentro da div. É isso, dá pra aplicar. Se tu aplica uma color pink, todas as tags que estão dentro desse container vão pegar a cor rosa nos textos, entendeu? Uhum. Então, é exatamente assim mesmo. Também tem seletores CSS que, por exemplo, eu quero pegar as divs mais próximas que estão dentro dessa div. Então, ó, tem esse seletor, tá? Tem vários tipos de seletores específicos. A gente não vai abordar eles aqui porque não vai precisar. Mas essa é a ideia. Outra dica, tá, pessoal? Sempre façam o seu... Não sempre, tá? Mas considere como boa prática. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser também, não tem problema. Mas para facilitar a vida do coleguinha que pegar teu código para mexer, para facilitar a tua vida quando for dar manutenção mais para frente, o que eu recomendo? Faça um CSS em cascata de modo que ele acompanhe o teu HTML. Então, ó, body é o quê? Tag principal. Body tá no topo. Reset, mais principal ele tá mais no topo ainda. A tag header tá abaixo do body. Header é abaixo do body. Então vejam,
eu estou seguindo a ordem do CSS de acordo com a ordem do meu HTML. Então, se porventura meu HTML tiver 500 linhas, quando eu quiser dar manutenção na linha dos 250, eu posso descer até o meio do CSS, que eu vou achar esse estilo mais fácil. Tá? Eu também posso dar Ctrl F, que procura, mas dessa forma facilita a manutenção e leitura do teu CSS. Tá? É uma dica bem bacana mesmo. Então, show? Deixa eu apagar esses caras aqui. Apagar esse aqui também. Vou botar esse aqui do lado, já estão do lado mesmo. Então, beleza, a gente conseguiu alinhar eles. Mas o ícone ele tá um pouquinho grande. Então aqui eu vou tirar a largura fixa desse meu SVG. Ele sumiu. Mas a gente vai pegar ele de volta, tá? Então aqui eu tenho quem? Eu tenho a nossa section header div. Venho pra cá. E aqui eu pego o nosso SVG que tá aqui dentro. Vou dar uma largura de 50 pixels só para ver se ele aparece. Apareceu. E aqui, pessoal, eu posso alterar só a largura que ele já aumenta o tamanho tranquilamente. Como aqui na imagem eu vou colocar como prata, eu vou preencher o SVG. Deixa eu ver esse SVG aqui. Tá muito branco. Pronto, tá um pouquinho mais prata. Aqui o ícone vai ficar assim. A cor padrão do site, como ele está em dark mode, por assim dizer, eu vou colocar todas as cores como branca. Então, ó, eu vou exemplificar a parte da herança que eu acabei mostrando aqui. Dentro do header eu vou ter vários parágrafos, multiplicado por 10. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter texto. Ou, tem uma porrada de texto aqui. Tá? Eles estão com a cor preta. Se eu faço isso daqui, olha só. Color. Aí eu pego essa cor que a gente botou no ícone. Jogo pra cá. Tudo fica branco. Tá? Já pegou por herança aqui. Então não preciso colocar uma cor para cada tag. Então isso aqui facilita bastante. Tá? Então todos estão como coin. Aqui eu vou deixar ele maiúsculo, o título maiúsculo. Nosso título está onde? Deixa eu diminuir esse SVG. Tá dentro da section header, div, section header, div e tem o título. Então eu vou pegar e colocar aqui embaixo, porque ele está embaixo do SVG. H1. Tem o text transform, uppercase, já deixa tudo maiúsculo. Ou, mais fácil ainda, só faz isso aqui, ó. Acabou. Não precisa disso aqui. Eu até prefiro dessa forma. Agora, a fonte, ela tá feia. Então, bora pegar uma fonte bacana. É o Google Fonts. Vou pegar... Roboto não. Tá aqui. Essa fonte aqui é bonitinha. Vou pegar essa fonte. Pegar o código dela. Vamos lá, vocês têm duas opções aqui. A primeira, colocar como link do HTML e a segunda como CSS. Cadê? Que não tá mostrando. Ah, tá aqui o import. O import ele vai usar no CSS. Então assim, por que é que eu recomendo usar o link? Aqui tu vai colocar diretamente na tag de configuração do teu HTML, que impacta no navegador, que é a tag head. Então aqui tu evita além de tu colocar linhas no CSS, se eu me lembro bem, tem um pouquinho de problema de performance, mas é bem minúsculo. Então, por questão de costumes e sabendo dessa informação, eu vou copiar e colocar na tag principal do nosso head. Aqui. Coloquei aqui, deixa eu formatar o documento. Eu vou aplicar essa fonte no nosso body para poder aplicar em todos os outros. Vamos lá. Eu vou pegar esse texto inteiro só para ver como que vai ficar. Font weight, vou botar 300. Font weight, pessoal, é o quanto de bold ela vai ficar, tá? O quão em negrito ela fica. Perfeito. Vamos ver se aplicou no site. Aplicou.
Ah, como que eu vou ter a certeza de que aplicou? Simples. Comenta o estilo e veja se mudou. Trocou, tá vendo? Apliquei, já ficou mais maneiro. Ficou mais bacaninha. Só que eu vou colocar minúsculo mesmo. Acho que fica mais, aí, fica mais legal. Vamos ver aqui a imagem. Nossa imagem de referência. Ele é proporcional ao título. Então, deixa eu tentar deixar proporcional ao título aqui, esse ícone. SVG. Botar 50 pixels. Show. Section header 1. Bacana. Vou analisar aqui uma coisa. Tá, eles estão no centro. Tá alinhado. Show, pessoal. Então, a primeira parte está feita. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um fundo para esse cara. Pra dar uma cor para esse header, né? Que ele tá muito seco. Tá muito seco. Então, vamos lá. Background color. Vou botar um black, tá aqui. Por que eu coloquei 90% da largura do seu container reply? Porque aqui na imagem, ó, ele está descolado das bordas da página. Então, colocando 90%, eu tenho um fallback, eu tenho um respiro melhor. E eu consigo fazer o seguinte. Nesse cabeçalho, eu vou colocar um preenchimento. Inclusive, vou botar 10 pixels. Pessoal, quem quiser usar rend também não tem problema, tá? Pronto, coloquei um preenchimento, já descolou. Vou botar um preenchimento melhor. Então, vamos lá. Uma coisa que é bastante importante, que eu vejo que muita gente usa, inclusive até pleno uso. Acho que o Zen pode falar, o Joanes, ou quem já for da área aí, até mesmo que não for. Mas muita gente usa o padding para espaçamento de elementos. Isso está errado. O padding, deixa eu mostrar aqui para vocês. O padding, ele vai preencher o conteúdo. Tá? Então, ele é o preenchimento do conteúdo. Aqui eu tenho a nossa tag header. Perceba que tem umas bordas verdes. Essas bordas verdes vão representar o nosso padding. Então, aqui na Box Model eu vejo, olha, o padding está aqui. O que é que eu vou usar para espaçamento de elemento? Eu vou usar o margem. Tá? Porque a margem é justamente a margem entre os elementos. Então, se eu coloco uma margem para a esquerda, o meu elemento move para a direita. E assim por diante. Então, o padding, pessoal, é usado para preenchimento de conteúdo. Então, quando eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui na Amazon. Vamos lá. Vejam, eu tenho esse card bem aqui, tá? Perceba que ele tá com um respiro aqui no meio. Aqui tem umas bordas bacanas. Isso daqui não é borda, é o pad, é um preenchimento desse card. Porque quando tu vai criar uma div, todos os elementos ficam o quê? Ficam colados na div. Então, dando o pad, eu vou preencher essa div por dentro e dar um respiro para esses elementos. Então, muita gente pega esse padding e usa como espaçamento. Então, isso está totalmente errado. Usem padding, tá? Agora, a gente vai tentar entender o porquê que ocorreu uma quebra de barra aqui. Se eu tirar o padding daqui, é o padding. Então, vamos lá, a gente vai fazer melhor. Deixa eu tirar o padding daqui. E o preenchimento, eu vou aplicar o preenchimento aqui também. Padding 10 pixels. Beleza, ó, vejam que já está com um respiro maior. Então, vamos lá. Eu vou posicionar melhor esses elementos. Vejamos. Cara, eu vou deixar fixo por enquanto, mas o ideal seria colocar um display flex aqui. Vamos fazer manual, depois se tiver tempo, eu mostro como fazer com display flex. Então, margem top, pessoal, a margem para cima vai mover o elemento para baixo. Tá vendo? Já moveu aqui para baixo. Então, eu vou dar um respiro maior para esse cara. E para a esquerda, deixa eu fazer aqui um teste.
Quando eu uso só margem e coloco 4 elementos, imagine como um relógio. Então, cima, direita, baixo, esquerda. Então, para cima vai ser o quê? 20 pixels. Para a direita, eu vou deixar como automático. Para baixo, eu não vou dar nenhum espaçamento, eu vou colocar o 0. E para a esquerda, eu vou colocar como automático também. Perfeito. Já está no centro. Então, vejam, aqui eu já estou usando a nossa margem. Tá? Então, eu coloquei uma margem automática para a esquerda, né? Então, ele vai mover completamente para a direita. Mas também coloquei uma margem para a direita, que move completamente para a esquerda, ou seja, deixa no centro. E eu deixei uma margem de 10 pixels para cima para colocar esse cara aqui para baixo. Deixa eu tentar deixar essa cor mais transparente. Então eu venho para cá, deixar um pouquinho mais transparente. Mais ainda. Está muito transparente. Deixa eu tirar um pouquinho do... Show. Agora a gente vai aplicar uma borda para esse cara. Então, border radius 5 pixels. Ficar meio arredondado. Mais ainda, deixa eu botar 10. Acho que 10 é bacana. Pronto. Então tá aqui. A gente tem o nosso cabeçalho. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pad maior para esse cara. Que eu ainda tô achando que tá muito colado com as bordas ainda. Cadê o pad? Se eu botar 20 pixels, agora ficou bacana, 20 pixels. Então é isso. A composição do nosso header tá feita. Agora é posicionar elementos e estilizar o restante. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou não? Caramba, Fernando, acabei de ver. Boa, boa. Eu tirei. Resolvi com margem, ficou bacaninha. Pode continuar a aula, show. Valeu, José. Show, Emily, isso aí. Pra cima. Valeu, Rodrigo. Vamos lá, então, continuar com esse cara. Aqui o nosso cabeçalho. O que tá faltando? Eu vou deixar esse select mais bonitinho. Então, a gente vem aqui na nossa section 1. Eu já não vou mais pegar a div, eu já vou pegar aqui o select. Então, o que eu faço? Section 1, select. Bora ver se tá pegando. Background color red. Tá pegando, perfeito. Vamos dar um preenchimento para esse cara de 5 pixels. Vamos lá. Padding 5 pixels. Tá, opa, ficou mais bacana. Vamos colocar um border radius também. Nossa, olha só, pessoal, uma dica de UI UX. Mais UI. Mas enfim, quando vocês estiverem em um container grande que tem uma borda definida, qualquer outro elemento que estiver dentro dele, usem a mesma quantidade de bordas para ficar harmônico, para ficar visualmente agradável. Então, por exemplo, o nosso header está com o quê? Tá com 20 pixels. Se eu coloco 5 pixels de border radius, olha só, eu vou dar até um zoom aqui. Se eu boto 5 pixels aqui, deixa eu diminuir, vai, eu vou botar 2 para ficar visível. Não está tão condizente com o conteúdo principal. Então aqui eu vou botar o mesmo border radius desse cara. Que nesse aqui não é o caso por conta do select. Então vamos puxar um bem parecido. Tá aí, 5 pixels acho que é o mais próximo que tem. Vai ter por enquanto. Show. Então vamos pegar aqui mais de exemplo. Ele não tem fundo, tá? Então background none. Não tem fundo. Eu vou colocar uma borda nele, border, um pixel solid, a mesma cor daqui. Show, a cor dele. Ó, vejam, essa aqui é uma das tags em que a cascata da cor do border não pegou, tá? Então aqui a gente obrigatoriamente vamos ter que chumbar esse cara aqui. Tá, chumbando já fica bacaninha. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um hover
que dá pra fazer no Rover? Vamos ver aqui. Rover. Transition 0.5 segundos. Background color red. Bora ver como é que vai ficar. Tá? Cursor pointer. Se eu botar um plano de fundo, já sei. Eu vou preencher esse cara. O background vai ficar assim. E a cor vai ficar da cor do cabeçalho. Se eu botar a color transparente. Não foi. Se eu botar black, vamos ver se vai aplicar. Vai. Aqui. Com licença, Opa. Vicente, o Rodrigo Lemos mandou uma pergunta na conversa do Discord. Melhor chamar o tag do HTML no CSS, né? Herança da classe. Como assim, Rodrigo? Tu consegue desmontar e explicar melhor a tua dúvida? Porque tipo assim, eu vejo que tu pega, por exemplo, ponto section header 1, aí select. Tipo, o select está dentro do section header 1. Sim. Aí, geralmente, quando eu fazia no select, eu já denominava uma classe e já colocava também, Tá. ao invés de pegar tipo, por herança. Entendi. Isso facilita na hora de puxar as classes, mas eu evito usar justamente pelo funcionamento de uma classe, né? Qual que é a característica de uma classe? É um nome que tu vai dar para uma tag, é um nome, tá? E tu vai poder reutilizar essa classe. Então, se eu coloco um nome em uma só tag, em todo o meu HTML e não vou reutilizar, não tem sentido eu colocar a classe em tudo que é canto. Porque eu não vou usar o poder da classe por inteiro. Só vou estar nomeando uma tag para poder puxar no CSS, entendeu? Então, quando eu uso a classe para poder puxar todo o estilo que eu quiser, que possa ser reutilizado. Entendeu? Ou Beleza, para então, valeu. show, ou para diferenciar. Então, por exemplo, aqui é uma section header 1, eu posso, como essa aqui vai ser só uma classe para eu poder identificar essa minha seção, eu posso colocar como ID aqui. Não tem problema, seria até melhor, tá? Mas eu deixei classe só pra gente mostrar mesmo, só por questão de costume. Mas é pra isso. Quando eu uso classe, eu uso pra reutilizar um estilo. Eu não uso só pra nomear e puxar no CSS. Eu considero como boa prática. Desmutou aí, Fernando? Pode falar. Posso só complementar um negocinho? Tu consegue colocar o mouse em cima de uma classe ali no arquivo CSS para mostrar o negócio? Só colocar o mouse em cima da classe ali, no CSS. CSS? Isso, ó. Eu não vi quem perguntou ali, mas uma das diferenças entre selecionar o elemento e a classe, tá vendo que ali no Selector Specificity tem o 0, 1 e o 2? Sim. Isso também diferencia entre tu usar um elemento e uma classe. O mais à direita, o número mais à direita é o seletor de elemento, do meio é a classe e o primeiro é por ID. Então isso define os níveis de especificidade de seleção. Quanto mais específico, mais o estilo vai se manter. Então, entendeu? Acho que talvez até o Vicente ia falar depois, perdão se eu te cortei a frente, mais mas... alto, né? Número mais alto. Exato. Preferência. Mais seletores ali, mais específico vai ser. Então, se tu tiver um estilo num select, ele vai aplicar todos os select. Mas se tu tiver um estilo em um ID, e esse ID tiver no select, ele vai usar o estilo do ID. Ele não vai mais usar o do select. Exatamente. Entendeu? Aí, Pode falar, pode continuar. é isso aí. Então, aí é onde tá o ponto section header 1 div SVG. Ele tem um estilo de classe e 2 de seletor. Então, ele é bem específico. Se tivesse um estilo .section header 1, .svg, esse estilo aí que já existe ia se sobrescrever. Talvez tenha ficado meio confuso, mas vocês se entenderam. Basicamente, quanto mais específico vocês forem, mais acerto vocês vão ter no CSS. Porque qual que é o ponto chato do CSS? É pegar um estilo que tu quer. Por exemplo, tu centralizar uma div. Eu quero deixar o elemento no canto superior direito. Isso daí para fazer, se vocês seguirem essa lógica do CSS mesmo, como ele funciona, como o próprio Fernando tá falando, cara, vocês vão ser mais assertivos, tá?
É por isso que eu também evito de usar classe. Inclusive, eu nem acabava falando isso, ô, Fernando, por conta de costume de trabalho. Pra mim isso já Uhum. é natural, então eu ia acabar deixando passando batido. Mas obrigadão aí pela contribuição, cara. Nada, valeu, eu que agradeço. Obrigadão aí. Mas é isso, pessoal. Quanto mais específico vocês forem, mais chances vocês vão ter de acertar o CSS. E não se frustrarem tanto, tá? Show, tamo junto, Rodrigo. Obrigadão pela pergunta. Continuando aqui, a gente já estilizou bacana o nosso select, tá? Então aqui eu botei um hover para quando o mouse passar por cima eu aplicar um estilo nele. Então ficou dessa forma aqui, tá? Um preenchimento e uma cor. Vai trocar bem simplesinho, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai separar esses elementos, que eles estão muito juntos. Então, como que eu separo ele de uma forma mais direta? O coin, ele tá o quê? Ele tá no meio. Se ele tá no meio, eu posso fazer o seguinte. Se eu venho aqui no nosso H1, cadê o H1? Cadê o H1? Eu não puxei o H1 daqui. Div, SVG, eu vou ter que puxar ele aqui. Eu vou aplicar uma margem para ele. Margem 0, para esquerda e para direita. Automático não, né? Eu vou botar 5 pixels. 10. E aqui eu vou botar o nosso H1. Tá aí. Aqui eu já separo o elemento, mas encontrei um pequeno probleminha, né? Para separar tanto do... Deixa eu botar aqui 5. Então tá. Separei um pouco, mas eu vou ter que aplicar mais uma margem para esse nosso select. Então aqui, ó, eu vou aplicar uma margem para a esquerda, para ele para a direita. Eu vou botar 10 pixels. Deixa eu ver aqui na imagem como é que tá ficando. Acho que tá bom. Show. Deixa eu só ver como é que fica visualmente tudo maiúsculo. Ah, cara, fica melhor. Eu vou deixar assim. Show. Então tá aqui. Deixa eu distanciar menos a logo. Vou botar 3 pixels aqui, vai. Pronto. Então tá aqui, a nossa sessão tá concluída. Tá concluída a sessão 1. Agora o resto é links de navegação e a mensagem da própria página. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou colocar esse fundo. Eu vou colocar uma imagem aqui na esquerda e na direita. Eu coloco um texto. Acho que é mais prático. Mais rápido também. Show. Agora a gente vai partir para a seção 2. Eu não vou chamar de seção 2, porque aqui já vai entrar semântica. Então eu posso diretamente fazer o quê? Colocar uma tag de navegação, porque aqui vai ter links de navegação. Dentro dela vai ter uma UL. Dentro da UL eu vou ter as listas. São quantos elementos aqui? São 3. Então aqui eu vou botar 3 listas. Cada uma com o quê? Com um link de navegação. Tag A. Por enquanto eu vou deixar assim. Os textos, vamos lá. Company Pricing for Accounts. Company é o select, mas eu vou deixar sem select mesmo. Então, Company Pricing e mudar o nome, vai deixar assim mesmo. Show. Aqui a gente tem a nossa lista. Vicente, por que ele está na extrema direita? Por conta do space between. Quando eu colocar um terceiro elemento, aí ele vai se alinhar no centro, tá? Então, não se preocupe. Então, aqui eu tenho links de navegação, onde eu posso navegar entre a minha página, tá? Então, semanticamente, eu tenho uma tag nav, tenho uma lista de links de navegação, tá? Semântica aplicada. Agora a gente vai tirar esses estilos dessa UL. Eu vou fazer isso aqui diretamente, mas list style type none, eu vou botar no reset. Já vai tirar tudo. Text decoration também vai embora. Show. Aqui a gente já vai entrar na nossa nave. Então, nave. Pessoal, eu vou pegar logo os links de navegação, porque a tag A de âncora de navegação, ela não pega estilo por herança. Então aqui eu já vou aplicar uma cor em todas. Vou aplicar a mesma cor, esse cara aqui. Show, tá aplicado.
Agora, a gente vai colocar um display flex nessa UL. Vou botar acima aqui. UL. Como só vai ter uma UL na página inteira, eu posso fazer isso. Eu posso chamar ela diretamente. Tá? Agora, se tivesse várias, é preferível vocês colocarem ponto header. Ponto header, aí UL. E pronto. Tá? Mas, por enquanto, como eu sei que só vai ter uma, eu vou chamar ela de forma direta. Display flex. Justify content space around. E eu vou deixar eles no centro, horizontalmente. Alinha ali em cima. Perfeito, tá aqui. Eu vou dar um espaçamento entre esses links aqui. Então, vou pegar a nossa UL, perdão, nossa LI. Margem para cima 0, para cima e para baixo 0, para esquerda e para direita eu vou colocar 10 pixels. Show, já tá com esse espaçamento bacana. Alguma dúvida? Coloca o fundo, tô querendo aprender. Eu posso colocar no final, não tem problema não. Então tá aqui. Tem um botão de login e registro. Botão de login e registro, dá para colocar 2 botões. Então a nossa seção de links está pronta já. Aqui eu vou colocar section header. Opa. Section header 2. Não tem BO não. Eu vou colocar 3. Tá 3. Não vou precisar dessas divs aqui, nem desse select. São só botões. Então aqui a gente tem o botão de login e o get started. Então, o 2. Login. E aqui o nosso... Cadê? Get started. Viu? Então, os nossos links foram para o centro porque eles estão alinhados de forma horizontal. Então, qual que é a ordem do nosso HTML? Seção 1, que é da esquerda, a 2, que fica no meio, e a dos botões, que fica no último lugar. Tá, pessoal? O Opa, pode dizer. Vicente, se eu quisesse colocar na função do company ali, quiser colocar ele como um option também de seleção, pode colocar dentro do nave? Tranquilo? Pode. Até. Tá. Mas aí não poderia ser na lista, né? Não ordenada. Só que aí, Tem que ser pode. fora. Só que aí, dá para colocar fora, mas se tu for colocar aqui dentro, é o company, né, que tem, então, cadê o company? Se tu for colocar aqui dentro, ela vai ser, o select vai ser um item da lista. Então, vou botar o select. E aí, dentro desse select, eu tenho as options. Então, vou botar company 1. E aqui, company 1. Mas, veja, eu tenho que ter o nosso link de navegação. Senão, não vai rolar. Show. Vou lá em tela cheia para vocês verem melhor. Formatar esse cara. Então tá aqui. Aí aqui eu tenho Company 1 e Company 2. E aqui eu vou ter um link de navegação dentro de uma option. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Tá vendo? É só formatar, no caso, puxando pela. Nesse caso aqui, ó, eu tô pegando, ó, veja, aqui eu tô pegando pela section header 1. Esse cara não tá na section header 1, por isso que ele não pegou o estilo. Mas, se esse select bem aqui for um estilo global, for o estilo do select de todas as páginas, eu posso fazer o quê? Eu tiro isso aqui daqui e salvo. Tá resolvido. Entendeu? Sim. Tá resolvido, Bel. Deixa eu voltar pra cá. Ainda tá lá? Opa. Show. Vamos lá, estilizar os botões. Vou pegar a nossa... Como eu sei que só vão ter esses botões na página,
Não, vai, eu vou seguir o padrão. Não tem BO não. Agora a gente vai pra seção 3. Pegar todos os botões. Dá pra colocar... Deixar sem fundo. Vou deixar sem fundo e vou colocar um hover nele. Vou colocar uma borda também. Vou pegar essa borda aqui. Ficou preto. Background none. A cor do texto vai ser preta no hover só. Salvei. Ficou preto aqui. Vou colocar o mesmo padding. Vou botar o mesmo estilo do... Deixa eu ver se vai dar pra fazer uma coisa que eu tô pensando. Eu acho que vai. Ó, eu vou fazer um teste. Tem um outro macete do CSS que tu pode aplicar mais de estilo em uma linha só. Então veja, o estilo do select eu quero que vá para o estilo dos botões. Então aqui, ó, o que eu faço? Vírgula. Aí aqui eu vou colocar esse cara aqui. Section header 3. Botão. Não tem problema fazer dessa forma. Tá aí, pegou. Agora, eu quero que o hover seja o mesmo. Então, só faço isso aqui. O hover não tá... Ah, claro, né? Tem que botar o hover, senão não rola. Tá aí. Então, tá aí os botões. Tá bacaninha demais. E embaixo da página, agora a gente vai pro conteúdo principal. A gente vai pro conteúdo principal. Deixa eu pegar uma imagem qualquer na internet. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar a imagem que eu já tenho, tá? Tem BO não. Então aqui, ó, eu vou colocar o nosso texto. Make every nickel. Make every coin. Vamos ver. A imagem vai ficar do lado direito, então vou colocar aqui uma seção. Uma seção desse mesmo conteúdo. Aqui vai ter um título. Make Bitcoin. Beleza. E aí, veja, os elementos do nosso conteúdo principal tem que estar no centro também, né? Então, esse cara aqui, eu vou pegar a margem daqui e vou aplicar para o nosso conteúdo principal também. Então, main. Não vai pegar dessa forma, deixa eu suspeitar. Tá, deixa eu fazer o seguinte. A largura dele vai ficar 100% da largura da tela também. 100% da largura da tela. Ah, pererê, pererê. Tá, 90%, ele vai quebrar. Ver como é que tá que esse conteúdo principal tá distribuído. Bem, tá aqui. Tá, vou ter que diminuir a largura dele. Ah, claro. Vou colocar 90 VW aqui. E show, boa. Aqui 90 VW, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Beleza. Então agora a nossa tag main ela já tá alinhada aqui. Tá alinhada bacaninha. Eu vou só dar uma margem maior para ela, não para ela, mas para os elementos que estão dentro dela. Então o que eu vou fazer? Main section. A margem. Para reutilizar, vou colocar 20 pixels. 20 pixels. Não vai pegar por conta da altura do main. Vou tentar fazer um teste aqui. Deixa eu botar 100 pixels só para ver se ele vai... tá pegando, se tá pegando. Show, então... Vou botar 100 pixels aqui. Na verdade, dá para fazer
dá pra fazer melhor. Aqui, pessoal, que eu tô fixando, tá? Uma Me espera aí, margem. vocês vão pro call aí? Oi? Vou pegar uma meta. Não, não, não. Falei não, falei não. Show. O que dá pra fazer? Eu vou. Eu vou ver isso numa sessão maior. Vamos lá. Eu não vou colocar o flex na main, senão caga. Tá, vou fazer diferente. Vai ter uma sessão só. Vai ter uma sessão só. Dentro dessa sessão eu vou ter 2 dips. E aí essa section eu vou colocar display flex. Aí content space around. Align item center. Teste. E aqui eu vou colocar a nossa imagem. IMG. Põe. Aceita essa imagem. Background. Ficou muito grande. Deixa eu só diminuir esse cara. E teve 100 pixels. Beleza. Então, consegui deixar eles no centro aqui. Mas eu preciso aumentar o quê? Eu preciso aumentar a altura do nosso controle principal para eles poderem ir mais para baixo. Então, vamos tentar pegar uma altura. Aqui ele vai passar. Aqui ele vai passar. Deixa eu botar 70 para ver se vai passar. Não passou. 70, 74. Ele passa. 73. Não passa. 73.5. 0.6. Acho que 0.8 vai. 0.8. Tá no topo. Beleza. E aí, essa section, o que ela vai ter? Ela vai ter 100% da largura do container pie, que está em VW, e altura 100%. Agora eles estão no centro da página. Tá? Consegui deixar eles no centro da página sem deixar eles chumbados. Então, o que eu fiz? Eu envolvi o nosso conteúdo principal em uma section. Dentro dessa section, eu separei em 2 seções. Uma do texto e a outra da imagem. Como eu abri margem para aplicar display flex e aumentei a altura do nosso container principal, no caso a main, eu consegui deixar ele no centro de forma eficaz, tá? Sem colocar margem top 500 pixels, margem bottom 500 pixels, sem fazer esse trabalho bruto. Agora o texto a gente vai fazer o seguinte. Teste make a glitch. Eu não sei nem se está certo, tá, pessoal? Meu inglês é básico. Make a glitch coin. Glitch. Seja. Show. Eu vou pegar esse cara. Na verdade, ele vai ser um título. H2. Make a glitch coin. Perfeito. Embaixo dele vai ter um texto qualquer, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo. Eu vou botar o Loren. O Loren tá um pouquinho grande, então nessa section, dentro da div, a gente vai pegar o parágrafo e vai diminuir o tamanho da fonte. Deixa eu botar 13 pixels aqui. Ficou melhor. A largura a gente vai diminuir também. 50%. Vou botar 50%. Show. Vou botar Space Evelyn aqui para juntar mais ainda a imagem do texto. Essa largura aqui do texto está quebrando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver porque que eles não estão juntando tanto. A largura da div, claro.
A largura da div tá muito grande. Na verdade, não tá muito grande, não. Eu tô pegando a section, tá nosso H2. Dentro dele tá a nossa div, que tá puxando isso tudo. Tá grande sim. Falta 10%. Agora ele ficou minúsculo. É isso, pessoal. CSS é bem... Na verdade, eu tô alterando a largura do... Eu não tô alterando a largura da div, eu tô alterando a largura do parágrafo. Deixa eu pegar uma largura aqui de 40%. Beleza, agora ficou maneiro. Deixa eu tirar essa largura daqui. Show. Consegui deixar eles mais no centro. A imagem, eu vou aumentar o tamanho dessa imagem. Eu vou colocar 300 pixels. 500. Muito grande, 400. 400 ficou bacana. Eu vou colocar um border radius de 100% para ele ficar totalmente circular. Ficou oval, mas enfim. Deixa eu tirar esse cara aqui. Acho que é 50%, né? Menor. Não ficou tão legal não. 30 não. 60 talvez. Deixa eu tentar pegar um estilo parecido com... Tá, vou deixar assim. Ficou um pouquinho parecido com o do cabeçalho. Deixa eu só diminuir um pouquinho e botar 8%. Então a imagem ficou dessa forma. Eu vou tentar botar uma sombra nela. Box Shadow. Box Shadow CSS. A gente dá pra pegar umas bordas bacanas aqui. Esse site aqui é bem maneiro mesmo. Deixa eu tentar puxar uma borda. Esse aqui. Aí a gente só cola aqui. Vou ver como foi que ficou. Tá, só vou trocar a cor. Tá muito branco isso aqui. A sombra tá muito pra cima. Não é a sombra que eu quero. Pra cima, direito, baixo. Isso daqui. Tá, vou deixar assim, tem problema nenhum. O texto do parágrafo eu vou ver 30%. Pegar nunca assim. 60%. 80%. Deixar 80%. Eu vou distanciar mais ele do título, então margem top, 10 pixels. Deixar o título maior também. Ele tá muito pequeno. H2. Font size 25 pixels. Beleza. Make a great coin, vai ter esse texto. Largura. Beleza. Vai ficar faltando o quê? Os botões. Deixa eu distanciar um pouco mais esse texto. Line height, deixa eu botar 10 pixels. Vai ficar muito junto. 30. Separado demais. 20. 23. Beleza. 23. Eu vou diminuir um pouco a distância do cabeçalho para o topo. Vou botar 15 pixels. 10. Show. Vai ficar faltando os botões, eu posso simplesmente vir aqui e só copiar. Fica dentro... Tenho duas seções aqui separadas, vai ter que ficar dentro dessa div aqui. Embaixo.
Botão section. Eu vou utilizar no final aqui, não tem problema não, só falta eles mesmos, só pra gente finalizar. Eu vou pegar o estilo desses botões que estão aqui. Ponto section. Vou botar só um só. Tirar essa dívida aqui, deixar um só botão. Botão section. Salvei o index. Agora eu salvei. Não tem mais o botão section, é dentro da nossa div. Section, div, botão. Beleza. Margem left eu vou tirar. Botar só margem top. Copiar esse row inteiro também. E é isso, pessoal. Basicamente, essa foi a demo. Então, vai ficar aberto para dúvidas. Emily, eu posso mostrar a tua imagem depois da aula, mas eu vou deixar aqui aberto para dúvidas porque já é 10h30. Então, pode mandar bala. Fique à vontade aí. Legal, parabéns pela aula. Valeu, obrigado. Ei, isso aqui é uma aula, tá? Brabo, Ai, mano. Brabo, viu, Iro? Brabo pra caramba. O bicho sabe, velho. Muito brabo. Manjo. o homem tem a cabeça, o homem tem a cabeça. É isso, vocês têm alguma... Louco, como é que faz isso? Ele ficou aqui em efeito, Dois? abrir efeito sonoro. Tá vendo? Ah, maneiro. Dúvidas aí pro final aí da aula, pra acabar? Isso. Dúvidas? Pode dar ali. Perguntas? Interrogatório? Depois de uma aula dessa, não sei nem meu nome. A Parabéns. informação. Eu Agora é pensei que eu sabia quando eu comecei a aula. Agora eu sei. Eu tenho certeza, mas agora eu aprendi muito. É isso. Bacana demais. Não, Eu também de pensei verdade que eu mesmo. sabia, pô, mas agora eu descobri que tem muita coisa pra estudar também aí. Eu, Tá? pô, É, tem coisa. pensei que eu sabia, cara, fazer uns negocinhos, mas agora com os bizu que eu peguei, agora eu tenho certeza que eu sei, cara. Oh, aí eu botei fé. Massa. Ô Vicente, você explica tão bem explicadinho os negócios que assim, eu acho que fica até difícil ter dúvida. Ô, Emily, Porque- pode me perguntar, Emily, que agora eu sei, tá? Aprendi Tá, tudo. aqui, o Pedro, ele fez toda a minha parte do projeto que eu tô aqui com o código aberto pra fazer. Eu já vou aplicar agora. E depois da aula dessa daí, mano, se ela não pegar o melhor projeto, sei não, viu? Meu projeto Não tava vai ficar- falando, não. Eu vou abrir o código agora. Eu já tô com o código aberto, mas eu vou aplicar agora. Ela esperando a aula já pra. Meu projeto vai ficar o melhor agora. Ah, eu não tenho dúvidas, Pedro. A gente não pode nem ser concorrente. É desleal. O quê? A gente ser Melhor pra concorrente. todo mundo, pô. Né? Não vem com essa, não. Mas seu Ai. projeto tá ficando top, Emily. Tenho certeza que você vai tirar em primeiro lugar, tá?